Há histórias inventadas que parecem reais porque nascem de dores que demasiadas pessoas reconhecem. Naquela manhã, quando a filha de 5 anos lhe disse que não queria ficar com a avó porque naquela casa se sentia um erro, Marta percebeu que já não estava apenas a tentar sobreviver. Estava a ensinar a menina a chamar amor ao que nunca tinha sido amor. E ela ainda não sabia, mas o casamento onde iria servir nessa noite não lhe traria só dinheiro. Ia obrigá-la a olhar de frente para a mentira que lhe roubava a paz havia demasiado tempo. Se alguma vez sentiram que alguém vos pedia silêncio para proteger uma injustiça, deixem a vossa opinião nos comentários. E se gostam de histórias que falam de escolhas difíceis, de recomeços e da coragem de pôr limites, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal. Marta já ia no segundo dia tentar convencer a pequena Leonor a passar a tarde com a avó, enquanto ela trabalhava num casamento numa quinta fora do porto. Mas a menina, de caracóis castanhos e olhos demasiado atentos para a idade que tinha, mantinha-se teimosa, sentada na ponta do sofá, com as mãos apertadas uma na outra. Mãe, eu não quero ir para a casa da avó Amélia. Ela diz que eu estraguei a vossa vida, e eu não gosto de quem fala assim de mim, nem de si. A criança não gritava, dizia aquilo com uma calma tão limpa, que Marta sentiu vergonha de si própria, não da filha, de si. Porque no fundo, Leonor só estava a pôr em palavras o que ela sabia desde sempre e não tivera coragem de assumir. A mãe nunca a tratara como filha, tratara-a como fardo, como erro, como visita prolongada que um dia devia aprender a sair da porta sozinha e a não voltar. Desde a adolescência que Marta aprendera a viver de forma apertada, como quem pede desculpa por ocupar espaço. Entrara cedo no mercado de trabalho. Tinha conseguido lugar num curso superior. Sim, mas a tempo inteiro tornou-se um luxo impossível quando em casa a pressão era diária, o dinheiro nunca chegava e o afeto aparecia apenas sob a forma de exigência. Mais tarde, cansada de lutar sozinha, agarrara-se ao primeiro homem que lhe prometera futuro. O nome dele era Ricardo. No início, falava-lhe de casa, de família, de respeito. Quando Marta engravidou, o discurso mudou. Quando Leonor nasceu, mudou ele por inteiro. O casamento durou pouco. O peso ficou todo do lado dela. A renda do pequeno apartamento, na periferia, as contas, a creche, as compras, os turnos, os biscates, o cansaço. Ricardo foi ficando apenas na parte mais cômoda da história. Aparecia quando lhe apetecia sentir-se importante e desaparecia logo a seguir, deixando frases venenosas, como quem atira areia para dentro de uma ferida aberta. Quanto à pensão da filha, pagava quase nada e achava sempre que já fazia demais. O mais humilhante era que Marta, mesmo depois de tudo, continuava a recorrer à mãe quando não tinha com quem deixar a menina. E a avó, que não perdia a oportunidade de marcar a distância, cobrava-lhe cada hora como se fizesse um enorme favor. As colegas de Marta não percebiam. Mais vale contratar uma ama, diziam-lhe. Ao menos pagas, mas podes exigir cuidado e respeito. Elas tinham razão. Marta sabia disso. Só que, aos 27 anos, ainda trazia dentro de si uma esperança infantil e absurda, a de que, se continuasse a esforçar-se, se ajudasse, se cedesse, se servisse, se nunca falhasse, talvez um dia a mãe olhasse para ela com ternura. Talvez sentisse culpa. Talvez dissesse, eu errei contigo. Essa frase nunca chegava. Ainda assim, Marta continuava à espera dela, como quem espera chuva num chão que já desaprendeu de ser fértil. Naquela manhã, porém, ao ouvir Leonor defender-se com tanta clareza, alguma coisa vacilou. Está bem, murmurou Marta, baixando-se até ficar ao nível da filha. Se prometer portar-se bem, vai comigo, mas hoje mesmo, e vai ter de ser muito quietinha. Leonor abriu um sorriso tão rápido que pareceu iluminar a sala inteira. Eu porto-me sempre bem, mãe. Só fico cansada com o barulho. Era verdade. A menina não dava trabalho. O problema era o mundo em volta. Da última vez que Marta a levara para um serviço, Leonor adormecera num insuflável entre outras crianças, exausta de tanto ruído. Marta encontrará a tempo, encolhida como um passarinho, enquanto os outros corriam sem ver. Desde então, o medo acompanhava-a sempre que pensava em levá-la. Ela ainda ponderava como organizar a noite quando o telemóvel vibrou. No ecrã apareceu o nome de Ricardo.
Marta fechou os olhos por um segundo. Leonor reconheceu a expressão antes de ver o telemóvel. É o pai outra vez? Perguntou. Não fale muito com ele. Ele nunca nos deixa felizes. Marta obrigou-se a respirar fundo. Vai até a varanda um instante, meu amor. A mãe já vai ter consigo. Atendeu. Ricardo começou logo irritado, como se fosse ele o ofendido. Estás a armar-te importante por quê? Agora já nem atendes? Tens alguma novidade sobre o dinheiro da Leonor? Nem que seja uma parte? Perguntou Marta, cortando o caminho. Do outro lado ouviu-se um riso sem humor. Toda a gente anda apertada. Achas que sou obrigada a cair morto para te sustentar? Ainda por cima com essa mania de vítima. A miúda nem sequer me vai dar retorno nenhum. Marta apertou a mão livre com tanta força que as unhas lhe marcaram a pele. Em tempos, aquela crueldade devastava-a durante dias. Agora, feria-a de outra forma. Não pela surpresa, mas pelo cansaço. Então por que ligaste? Para saber como estás. Ou isso já não conta? Um homem já não pode ter uma conversa civilizada com a mãe da filha? Entre nós não há conversa civilizada enquanto fugires às tuas responsabilidades. O tom dele endureceu. Tu é que não sabes falar com um homem. Sempre foste arrogante. Mas isso vai mudar. Eu vou subir na vida, Marta. Muito em breve. E depois talvez me apeteça ser generoso. Ela soltou uma breve gargalhada, seca. E como é que isso vai acontecer? Encontraste uma profissão ou encontraste um atalho? Vou casar com a pessoa certa, respondeu ele inflado. Aí vais perceber o erro que cometeste. Foste burra. Se tivesse sabido comportar-te, hoje não andavas a servir mesas até te faltarem as forças. Marta sentiu, pela primeira vez em muito tempo, não a dor, mas uma espécie de vazio limpo, como se aquelas frases tivessem finalmente perdido o poder de a definir. Não me ligues mais para isto, disse. Ou pagas o que deves à tua filha, ou teu número fica bloqueado. Desligou sem esperar resposta. Quando voltou à varanda, Leonor fitou-a como quem tenta ler o tempo no rosto da mãe. A mãe ficou com as bochechas cor-de-rosa, observou a menina. Disse-lhe uma coisa certa, não foi? Marta sorriu, cansada, e passou-lhe a mão pelo cabelo. Talvez tenha começado a dizer. A verdade é que, naquela altura, a coragem dela ainda era pequena. Sonhava afastar-se, cortar com a mãe e com o ex-marido, mudar de zona, de rotina, talvez até de cidade. Mas sonhar era uma coisa, pagar a vida era outra. Mal conseguiam manter o apartamento modesto onde viviam. Ainda assim, a semente de uma decisão começara finalmente a nascer. Ao fim da tarde, recebeu uma chamada de Silvia, uma colega que lhe arranjava serviços extra em casamentos e batizados. Marta, amanhã à noite tem uma quinta de luxo. Pagam triplo. Preciso mesmo de ti. Amanhã é sábado. A Leonor não tem escola e eu não tenho onde a deixar. Desta vez isso resolve-se. A noiva tem um batalhão de filhos, sobrinhos, afilhados e afins. Vai haver monitoras, jogos, um espaço só para crianças. Se a tua for arranjadinha, ninguém vai reparar em nada. Parece só mais uma convidada. Marta hesitou por segundos que lhe pareceram minutos. Tenho um vestido bonito para ela, acabou por dizer. Uma cliente deu-mo. Comprou para a filha e já não conseguiu trocar. Então está feito. Vens, não pensas mais nisso e recebes como gente grande. Depois da chamada, Leonor deu 2 palmas pequenas, contidas, como se tivesse medo de espantar a sorte. Vamos às 2? Vamos. Mas há uma regra. Se estiverem a perguntar muito, dizes que estás com a tia Silvia, só para evitar confusões. A menina franziu a testa. Isso é mentir? Marta demorou a responder. A pergunta, vinda daquela boca pequena, pesava mais do que muitas acusações de adulto. É proteger-nos. Até conseguimos viver de outro modo, disse, sem se convencer nem por um momento. Leonor não discutiu. Limitou-se a abraçar-lhe a cintura. No dia seguinte, seguiram cedo para a quinta. Era um lugar amplo, com jardins aparados, árvores iluminadas e uma casa principal de pedra clara, preparada para impressionar. Tudo ali parecia ter sido desenhado para que ninguém se lembrasse do preço da alegria. Marta trocou de roupa, prendeu o cabelo, vestiu o avental e entrou no ritmo veloz do serviço. Leonor ficou no espaço das crianças com o vestido novo, de um rosa suave que lhe dava um ar de boneca séria. A noiva chamava-se Catarina. Era uma mulher de presença forte, elegante, um pouco tensa, mas comunicativa. Falava sem parar entre um detalhe e outro do casamento. Ora a pedir champanhe,
ora reclamar do atraso do noivo, ora confessar intimidades a Marta com a naturalidade de quem acha que toda a gente lhe deve ouvir os desabafos. O vestido dele saiu do alfaiate esta manhã e mesmo assim consegue atrasar-se, disse Catarina, estendendo a taça. Dê-me só mais um pouco, se faz favor. Se eu sobreviver a este dia, mereço um milagre. Marta serviu-a, em silêncio cortês. Catarina sorriu, com nervosismo. Eu até lhe estou a fazer um favor, sabe? O meu Ricardo teve azar na vida. A ex-mulher, segundo ele, fez-lhe a vida negra. Afastou-o da filha, queria dinheiro, mais nada. Eu pensei, este homem precisa de estabilidade. Marta não deixou cair uma única expressão. Só por dentro sentiu o chão a deslocar-se 1 milímetro. Às vezes as pessoas contam a versão que mais as conforta, disse com cuidado. Talvez. Mas ele tem um bom coração, insistiu Catarina. É um pouco impulsivo, isso sim. E eu também não sou nenhuma jovem ingênua. Sou mais velha do que ele. Tenho os meus filhos, a minha vida, os negócios do meu pai. No fim de contas, também procurei alguém mais simples, que quisesse construir e não mandar. Marta percebeu então que aquela mulher se casava por necessidade de ordem, não por encantamento. Conhecia bem esse mecanismo. Muita gente não escolhia por amor, escolhia por cansaço. Catarina pousou a taça e olhou-a com mais atenção. E você, tem filhos? Tenho uma menina. Trouxe-a? Marta ia responder com cautela, mas Catarina antecipou-se. Então mande buscá-la para vir para a festa a sério. Não faz sentido estar escondida num canto. Há carros disponíveis e espaço de sobra. Ela já cá está, confessou Marta. Está com as outras crianças. Ainda melhor. Depois quero conhecê-la. Marta agradeceu, sinceramente tocada. Pela primeira vez naquele dia, sentiu que talvez a noite pudesse correr melhor do que imaginara. Só que a tranquilidade durou pouco. Mais tarde, quando passou pelo espaço infantil para ver a filha, encontrou Leonor sentada num banquinho baixo, com um copo de sumo nas mãos e um ar pensativo. Está tudo bem? Perguntou Marta. A menina acenou que sim, mas aproximou-se logo e falou num sussurro aflito. Mãe, por que é que não me disse que o senhor que vai casar é o meu pai? Marta ficou imóvel. Nem o ruído dos talheres, nem a música ao longe, nem as vozes das monitoras chegaram até ela naquele instante. Só a frase da filha. Tens a certeza do que estás a dizer? Tenho. É ele. Eu conheço a voz. E os olhos também. Ele passou por mim e nem olhou. Marta sentiu um aperto no peito, não de ciúme, nem sequer de raiva imediata. Foi um aperto de humilhação antiga a querer regressar inteira. Durante alguns minutos ainda tentou convencer-se de que Leonor podia estar enganada, de que talvez fosse apenas uma semelhança cruel. Mas o destino, quando quer ser claro, não se dá ao trabalho de ser subtil. Perto da pista, entre um grupo de convidados, Ricardo surgiu diante dela impecavelmente vestido, com o sorriso social que usava quando precisava de parecer melhor do que era. Aproximou-se sem o mínimo de embaraço e falou entre dentes. Nem te atrevas a abrir a boca. Ouviste? Nem uma palavra, minha mulher. Marta pousou a bandeja numa mesa lateral, para não deixar cair nada das mãos. Tua mulher, a mesma a quem contaste que eu te persegui, que te impedi de ver a tua filha e que só queria dinheiro? Ele cerrou o maxilar. Vais estragar minha vida por despeito? Não. Tu é que a construíste em cima de uma mentira. Ricardo inclinou-se um pouco mais para ela. Escuta bem. Hoje vou receber um envelope generoso. Se fizeres um escândalo, nunca mais vês um cêntimo. Marta olhou para ele e percebeu, com uma nitidez nova, que o medo dela sempre fora o alimento dele. Se vais receber assim tanto, então paga já metade do que deves à tua filha, respondeu. Hoje, sem teatro. Ele ficou sem resposta por um segundo, surpreendido mais pelo tom do que pelo conteúdo. Estás a ameaçar-me? Estou a lembrar-te que há uma menina nesta história, e que ela não desaparece só porque te dá jeito. Ricardo murmurou qualquer coisa ofensiva e afastou-se. Marta ficou a tremer, mas não de fraqueza. Era a primeira vez que ele viu pânico por baixo da arrogância. Não foi a única pessoa a reparar na cena. Um homem alto, de cerca de 40 anos, com uma discreta auréola de cansaço no rosto e um ligeiro arrastar numa das pernas, aproximou-se depois. Trazia auricular no ouvido
embora usasse fato de motorista. Está tudo bem consigo? Perguntou. Se aquele senhor voltar a faltar-lhe ao respeito, diga-me. Obrigada. Eu resolvo. Às vezes resolve-se melhor com testemunhas, respondeu ele sem insistir. Chamo-me Duarte. Ela agradeceu de novo. Havia naquele homem uma forma calma de olhar que a desconcertou. Não era curiosidade vazia nem pena, era tensão. Pouco depois, Silvia apareceu a correr. Marta, anda depressa. A noiva quer-te lá em cima e mandou este vestido para ti. Diz que quer que tu e a tua filha entrem na cerimônia do ramo. A sério? Juro. Não faço ideia do que fizeste, mas ela gostou de ti. Marta quase se riu com incredulidade. Vestiu o vestido que Catarina enviara. Um modelo em tom pérola rosada, simples e elegante, que lhe suavizava o cansaço no rosto e lhe devolvia, por instantes, uma imagem de si que já não via há muito. Quando Leonor a viu, abriu muitos olhos. Está tão bonita, mãe. Não digas isso muito alto, ou eu acredito, respondeu Marta, tentando brincar. Mas a menina voltou ao assunto que lhe roía o coração. Tenho mesmo de fingir que ele não é o meu pai? Marta ajoelhou-se diante dela, no corredor lateral da casa. Por agora tens de ficar perto de mim e não correr para ele. Não porque eu queira esconder-te, mas porque há adultos que, quando mentem muito, ficam perigosos quando a verdade aparece sem aviso. E os ricos não mentem? Marta baixou os olhos por um segundo. Mentem sim, os pobres também. A mentira não escolhe carteira. Só que nós, durante muito tempo, mentimos para conseguir passar de um dia para o outro. E isso também cansa a alma. Leonor pensou um pouco e disse, com a seriedade com que só as crianças muito observadoras falam. Então, quando formos mais felizes, já não precisamos de mentir. Marta engoliu em seco. É isso mesmo que eu quero. A cerimônia do ramo aconteceu no jardim, junto a uma pérgola coberta de luzes. As mulheres reuniram-se, algumas divertidas, outras competitivas, enquanto Catarina ria e fazia troça com a própria sorte. Antes de lançar o ramo, procurou Marta com o olhar. Este vai com pontaria, brincou. Acho que você me trouxe sorte. Marta ergueu os ombros, sem saber o que responder. Não desejava propriamente casar, desejava respirar, desejava descanso. Desejava uma vida em que a filha não tivesse de aprender cedo demais o peso da vergonha. Mas entrou na roda mesmo assim. O ramo descreveu um arco bonito no ar e foi cair, quase com delicadeza, nas mãos dela. Houve palmas, risos, vozes. Leonor correu logo a abraçá-la. A mãe apanhou. Agora vai encontrar um bom pai para mim. A frase fez sorrir várias pessoas em redor. Marta, envergonhada e enternecida ao mesmo tempo, inclinou-se para mostrar à filha as rosas vermelhas e a fita de cetim com pequenos detalhes brilhantes. Ficamos com as flores, mas a fita devolvemos, sim? Isto deve ser caro. Catarina ouviu e aproximou-se de imediato. Não devolve nada, é presente, e já agora, a sua filha é um encanto. Foi então que o verniz de Ricardo estalou por completo. Num gesto brusco, arrancou o ramo das mãos de Leonor. Não chegou a magoá-la, mas foi tão agressivo que a menina recuou assustada. Isto não é para qualquer um andar a mexer, disse ele, incapaz de disfarçar o desprezo. Há limites. O jardim ficou em silêncio por um instante. Catarina virou-se para ele, sem perceber. Ricardo, o que estás a fazer? Estou a evitar confusões desnecessárias. Não tens de andar a oferecer coisas a empregadas e... Interrompeu-se, mas o estrago estava feito. Catarina não ergueu a voz, e talvez por isso o impacto tenha sido maior. A empregada e o quê? Ricardo percebeu tarde demais. Tentou corrigir o tom, mas já perdera o controlo. Nada. Só acho que há contextos, há maneiras. As pessoas têm de saber o lugar delas. Catarina olhou para ele como se estivesse a ver, pela primeira vez, a costura mal feita de um fato caro. Eu não separo pessoas por dinheiro, disse. E já agora, como sabes tu tão bem quem ela é? Ricardo encolheu os ombros, preso entre a arrogância e o medo. Via-se vir. É impossível não reparar. Catarina segurou o ramo, devolveu a Leonor com delicadeza e não discutiu mais ali. Limitou-se a pousar a mão no ombro de Marta. Venha comigo, se faz favor. Levou-a a uma pequena sala interior longe da música. Fechou a porta e falou baixo. Há qualquer coisa aqui que não bate certo. Conhece o meu marido de onde?
Marta abriu a boca para responder, mas a voz não saiu. O velho reflexo de se calar ainda tentou protegê-la. Ela só queria acabar o serviço, receber, ir embora e não explodir mais nada naquela noite. Só que a verdade, depois de tanto tempo fechada, já não cabia dentro dela. Antes que encontrasse as palavras, Leonor entrou a correr com o ramo apertado contra o peito. Mãe, diga a verdade à senhora. O pai pode fazer-lhe mal a ela também e aos filhos dela. Catarina ficou branca. Depois baixou-se à altura da menina. O que queres dizer com isso, querida? Foi ali que Marta desabou. Não num choro vistoso, mas num colapso cansado, como se por fim lhe tivessem tirado dos braços um peso demasiado grande. Contou tudo. O namoro, a gravidez, o abandono, a pensão em atraso, as mentiras de Ricardo, as vezes em que prometera aparecer e não aparecera, a forma como transformava a própria filha numa nota de rodapé sempre que lhe convinha parecer livre. Contou também a pobreza sem adornos, a mãe que a tratava como intrusa, a vergonha de aceitar qualquer trabalho, a humilhação de esconder Leonor para não perder oportunidades. Catarina ouviu sem a interromper, nem uma vez. Quando Marta acabou, a noiva ficou alguns segundos em silêncio. Depois saiu da sala sem dizer nada. Leonor encostou-se à mãe. Fiz mal? Não, meu amor, respondeu Marta, abraçando-a com força. Hoje fizeste o mais difícil. Não deixaste a mentira mandar em nós. Minutos depois, Catarina voltou. Já não trazia a expressão nervosa da noiva que estava a gerir uma festa. Trazia a serenidade fria de quem tomou uma decisão. Na mão levava uma carteira de documentos e um envelope. Aqui estão 6.000 euros, disse, colocando o envelope sobre a mesa. É o valor total que ele me disse que ia usar para fechar um assunto antigo. Agora eu sei que o assunto tem nome, rosto e 5 anos de espera. Isto pertence à sua filha. E aqui está também o pagamento pelo trabalho desta noite, com uma gratificação à parte. Marta abanou a cabeça, atordoada. Eu não posso aceitar assim. A senhora mal me conhece. Conheço o suficiente, respondeu Catarina. Conheço a expressão de uma mulher que já pediu desculpa demais por existir. Conheço a diferença entre oportunismo e desespero. E conheço, infelizmente, o tipo de homem com quem acabei de casar, sem o conhecer verdadeiramente. Marta voltou a chorar, desta vez sem força para esconder. Catarina puxou uma cadeira e sentou-se em frente dela. Preciso de uma assistente de confiança para me ajudar em parte da gestão dos negócios da família. Alguém organizado, discreto, com vontade de aprender. A Sílvia falou bem de si, e eu observo pessoas há muitos anos. Se aceitar, terá trabalho estável. E mais, na propriedade dos meus pais há uma casa de hóspedes completamente equipada. É pequena, mas é uma casa sério, com espaço e privacidade. Pode ir para lá com sua filha até reorganizar a vida. Marta levou a mão à boca. Por que é que me está a ajudar assim? Catarina sorriu de um modo triste. Porque a minha mãe também começou a servir mesas. E o homem que considero meu verdadeiro pai conheceu-a precisamente num salão onde ninguém olhava para as empregadas como gente inteira. Eu nunca esqueci isso. Nem esqueço de onde veio a dignidade dela. Depois fez uma pausa e acrescentou. Não lhe estou a oferecer caridade. Estou a abrir uma porta. Se quiser, atravessa-a. Se não quiser, sairá daqui com o que é justo e nada mais. A decisão é sua. Havia tanto respeito naquela frase que Marta sentiu uma coisa rara. Não gratidão. Apenas. Sentiu devolução, como se alguém, pela primeira vez, lhe devolvesse o direito de escolher sem a esmagar. Aceitou. Nessa mesma noite, Catarina tratou do resto com uma frieza impecável. Não fez escândalo diante dos convidados. Não transformou a festa em espetáculo e não se humilhou a discutir em praça pública. Mandou chamar Duarte, que afinal não era apenas motorista, mas também integrava a segurança privada da família, e pediu que acompanhasse Ricardo até uma zona reservada. Mais tarde, sem se alongar em pormenores, informou Marta de que o recém-marido não passaria a noite na propriedade e que na semana seguinte os advogados tratariam do que fosse necessário. Quando a festa terminou e a madrugada já começava a empalidecer o céu, Duarte ajudou Marta e Leonor a levar as poucas malas que tinham trazido por precaução. Sílvia, que entretanto soubera de parte da verdade, abraçou-a demoradamente junto ao portão. Às vezes a vida parece uma parede, disse. E de repente, abre uma janela onde menos se espera.
Marta quase respondeu que não acreditava em milagres, mas olhou para a filha, que adormecera no banco de trás do carro de Catarina, com o ramo encostado ao peito, e preferiu ficar calada. A casa de hóspedes ficava nos fundos de uma propriedade ampla, cercada por árvores antigas. Tinha 3 divisões: cozinha luminosa, cortina simples e um cheiro limpo a madeira encerada. Para muita gente seria apenas uma casa secundária. Para Marta, era a primeira porta que se abria sem cobrança escondida. Nos dias seguintes, o corpo dela demorou a acreditar. Acordava cedo demais, como quem teme ter sonhado. Caminhava devagar pela casa, quase pedindo licença às paredes. Leonor, pelo contrário, habituou-se depressa ao quintal, às flores, ao silêncio sem ameaça. Na primeira semana, perguntou apenas uma vez: "A avó Amélia já sabe onde estamos?" "Não", respondeu Marta. "E não vai saber enquanto eu não tiver a certeza de que isso não nos faz mal." A menina sentiu com uma maturidade que a comoveu mais do que devia comover uma mãe. Catarina cumpriu a palavra. Colocou Marta a ajudá-la na organização de agendas, pagamentos, contactos e pequenos relatórios de apoio aos negócios da família. O trabalho exigia atenção, educação e descrição. 3 coisas que a vida já lhe ensinara, mesmo sem diploma acabado. Ao fim de pouco tempo, começou também a incentivá-la a retomar os estudos com mais segurança. "Não penses no que perdeste", dizia-lhe. "Pensa no que ainda podes construir." Recado tentou ligar, primeiro do próprio número, depois de outros. Marta não atendeu. Mais tarde recebeu, por intermédio do advogado de Catarina, uma proposta formal para regularizar a pensão atrasada e estabelecer um regime de contato sujeito a regras claras. De repente, o homem que durante anos vivera do improviso descobrira que a lei afinal existia. E quando percebeu que já não falava com uma mulher isolada, mas com alguém amparado por testemunhas, papel e consequência, perdeu muito da valentia. Quanto à mãe de Marta, reagiu como sempre reagira às mudanças da filha, com ofensa. Chamou-lhe ingrata, interesseira, manipuladora, acusou-a de ter arranjado protetores. Durante anos, aquela linguagem seria suficiente para fazer Marta voltar atrás, pedir perdão, explicar-se, justificar-se, mendigar paz. Desta vez não. Respondeu apenas que por algum tempo o contacto ficaria suspenso e que só voltaria a falar quando houvesse respeito. Depois desligou. Tremia tanto que teve de se sentar, mas não voltou a ligar. A liberdade, descobriu ela, nem sempre chega como alegria. Às vezes chega primeiro como susto. Duarte foi aparecendo de forma discreta. Ora deixava na casa um saco com legumes da propriedade, porque iam sobrar. Ora levava a Leonor a ver os cães da quinta, sempre com autorização da mãe. Ora surgia com uma estante desmontada porque, segundo ele, um quarto de criança fica mais a sério quando já tem lugar para livros. Nunca invadia, nunca apressava, nunca fazia perguntas que cheirassem à curiosidade. Talvez por isso Marta começou a reparar melhor nele. Descobriu que fora casado durante anos, que também conhecera uma separação amarga, que ficara com uma ligeira lesão na perna depois de um acidente de trabalho e que desde então aprendera a desconfiar menos da dor física do que da emocional. Era um homem de poucas frases e muitos gestos pequenos. E para quem passara tanto tempo rodeada de promessas grandes e atitudes miseráveis, aquilo valia mais do que qualquer discurso. Leonor gostava dele sem cerimônia. "O Sr. Duarte fala baixo", comentou um dia. "Parece que não quer assustar ninguém." Ele riu-se. Talvez seja porque há pessoas que já levaram sustos suficientes. Marta ouviu a resposta da janela da cozinha e, sem saber porquê, ficou com os olhos úmidos. Os meses passaram. O outono instalou-se devagar. O trabalho estabilizou. O processo da pensão começou a andar. Leonor entrou num colégio mais perto da propriedade e passou a dormir sem sobressaltos. De vez em quando, ainda perguntava pelo pai, mas já não com esperança. Perguntava com aquela curiosidade triste de quem tenta encaixar uma ausência numa ideia compreensível. Marta nunca falou mal de Ricardo, a filha, não porque quisesse protegê-lo, mas porque não queria dar-lhe mais espaço do que ele merecia. Limitava-se a dizer a verdade simples. Há pessoas que só aprendem tarde, e outras que passam a vida inteira sem aprender.
Leonor aceitava isso melhor do que muitos adultos aceitariam. Numa tarde de chuva miúda, Catarina apareceu na casa de hóspedes sem avisar, largou os sapatos à entrada e sentou-se à mesa da cozinha com uma honestidade desarmada. Sabes uma coisa? Disse, já tratando Marta por tu. No dia do meu casamento, eu achava que estava a escolher estabilidade. Afinal, estava a escolher silêncio. E o silêncio, quando custa a verdade, sai caro. Marta serviu-lhe chá. E arrependes-te de ter descoberto a tempo? Catarina sorriu, cansada, mas leve. Arrependo-me de não ter feito perguntas antes. Ficaram as duas ali, em sossego, como duas mulheres de mundos muito diferentes unidas por uma coisa antiga e universal, a vergonha de ter acreditado onde não devia. Nesse dia, Marta percebeu que a ajuda recebida não tinha nascido de pena, tinha nascido de reconhecimento. Catarina viu nela o espelho de uma escolha que quase lhe destruía a paz. A aproximação com Duarte aconteceu sem anúncio e sem cena. Foi feita de demoras, de confiança recuperada em pequenas prestações, de tardes em que ele aparecia para arranjar alguma coisa e acabava a jantar sopa com elas, de conversas interrompidas pelo riso de Leonor, de silêncios bons. Um domingo, enquanto a menina brincava no quintal a fazer coroas de folhas secas, Duarte ficou ao lado de Marta a observar. Sabes qual foi a primeira vez que reparei verdadeiramente em ti? Perguntou. Marta sorriu de lado. Imagino que não tenha sido quando eu estava com o avental e o cabelo preso de qualquer maneira. Foi exatamente nessa altura, respondeu ele. Primeiro reparei numa mulher exausta, que continuava a tratar toda a gente com delicadeza. Depois, vi-te de vestido cor-de-rosa a apanhar um ramo, como se já não acreditasses em nada daquilo. E ainda assim, fosses capaz de segurar beleza sem te rires dela. Achei isso raro. Marta baixou o olhar, desconfortável e tocada em igual medida. Nessa noite eu sentia-me tudo menos rara, sentia-me partida. Às vezes é quando uma pessoa está partida que se vê melhor o que há nela de verdadeiro. Ela não respondeu logo. O vento mexia devagar nas árvores. Leonor se amava ao longe para mostrar uma folha em forma de coração. Eu tenho medo de voltar a enganar-me, confessou Marta por fim. Então não te prometo nada grande, disse Duarte. Só te prometo não te pedir para fingires. Essa frase ficou nela muito tempo. Não foi uma declaração de cinema. Foi melhor. Foi uma oferta de paz. Com o passar dos meses, Marta retomou cadeiras do curso em regime pós-laboral, organizou melhor as finanças, comprou roupa nova para Leonor sem ter de fazer contas até a última moeda e aprendeu uma coisa que ninguém lhe ensinara em criança. Receber ajuda também pode ser uma forma de coragem, desde que a ajuda não exija em troca a própria dignidade. Num fim de tarde, ao arrumar uma gaveta, encontrou a fita de cetim do ramo de Catarina, guardada entre papéis. Leonor viu-a e sorriu. Ainda guardou? Guardei, disse Marta. Porque achava que ia encontrar um bom pai? Marta olhou para a filha e pensou que, na verdade, não se tratava apenas de encontrar alguém. Tratava-se de deixar de aceitar o que a diminuía. Tratava-se de não confundir necessidade com destino. Guardei para me lembrar do dia em que paramos de ter vergonha da verdade, respondeu. Leonor pareceu satisfeita com a explicação. Para ela bastava. Para Marta, era quase uma definição inteira de renascimento. Há pessoas que entram na nossa vida pelo sangue e nunca aprendem a amar sem ferir. Há outras que chegam de fora, quase como desconhecidas, e têm a delicadeza de nos devolver aquilo que a vida nos foi arrancando aos poucos. Um teto seguro, uma palavra justa, um limite claro, a possibilidade de confiar outra vez. Marta demorou anos a perceber que insistir em ser aceite por quem a rejeitava não era prova de amor. Era hábito de dor. E só quando deixou de mendigar lugar em corações fechados é que encontrou espaço para viver com a filha sem se esconder. Talvez seja essa a parte mais difícil de crescer. Compreender que nem toda porta que se fecha é perda. Às vezes, é salvação. E que a verdade, por mais que abane uma noite inteira, costuma arrumar a vida melhor do que a mentira mais confortável. Marta não saiu daquela história rica, perfeita ou sem cicatrizes. Saiu isso sim, mas inteira. E para muita gente, é aí que a verdadeira mudança começa. Se esta história vos fez lembrar alguém,
ou até alguma fase da vossa própria vida, partilhem nos comentários aquilo que pensam. Deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e ativem as notificações para não perderem as próximas histórias. E quando terminarem este vídeo, espreitem o que vai surgir nas sugestões finais, porque a próxima história pode falar convosco de um modo ainda mais fundo.